Olá pessoal, hoje na aula da Educação Física vamos dar continuidade ao tema ginástica de condicionamento físico, só que dando ênfase a essa relação da ginástica com a Covid-19. Para dar início, vamos falar sobre o conceito da Covid. Então, a Covid-19 é uma doença infecciosa, extremamente contagiosa, causada pelo coronavírus, da síndrome respiratória aguda grave 2. E o termo coronavírus se refere a uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Quais são os grupos de risco para a Covid-19? O grupo de risco é aquele grupo de pessoas que tem uma maior probabilidade de adquirir complicações caso venha a ser infectado pela Covid-19. Então, temos as pessoas acima de 60 anos, pessoas obesas, hipertensas, pessoas com diabetes, pessoas com doenças cardiovasculares e pessoas com doenças respiratórias. É tanto que esses grupos de pessoas têm a prioridade na vacinação contra a Covid, né? Lembrando que, hoje em dia, muitas pessoas, mesmo que sem comorbidades, estão indo para a UTI. Então, tomem todos os cuidados possíveis e orientados pela Organização Mundial da Saúde, tá bom? Só que lá em 2020, né, quando isso era bem forte dos grupos de risco, a quantidade de pessoas que vieram a ter complicações, 69% era acima de 60 anos e 67% apresentava pelo menos um fator de risco que foi mencionado no slide passado. Então, a mortalidade pela Covid-19 está muito forte entre pessoas obesas, ou seja, acima do peso. É o segundo maior fator de risco, perdendo só para a questão da idade, né, de acima de 60 anos. Então, 43% de mortalidade pela Covid são de idosos obesos e 57% são de jovens obesos. Podemos então concluir que se eu não pratico atividade física, tenho uma grande probabilidade de me tornar um grupo de risco da Covid-19. Por que eu posso afirmar isso? Porque se eu pratico atividade física, né, eu tenho uma menor probabilidade de adquirir aquelas doenças que foram citadas como grupo de risco. Só não a questão da idade, mas hipertensão, diabetes, obesidade, eu posso, né, praticando atividade física, me prevenir a não ter aquelas doenças. Então, por isso, eu posso dizer que a atividade física é um grande auxiliar nesse combate na prevenção da Covid-19. Quais estratégias utilizadas como forma de impedir novos casos de doenças? O grande deles é o distanciamento social, não é isso? Mas quais são as consequências dessa estratégia do distanciamento social com a prática de atividade física? Fechamento de locais de prática de exercício, hoje em dia estão sendo considerados como essenciais, né? Só que tem todo um protocolo, certo? O uso de máscara, entre outros. Falta de estruturas e materiais, em casa principalmente, ou em locais abertos, que era indicado no início. Reduz, assim, o número de pessoas praticantes de atividade física, as pessoas, claro, com medo de sair, né, acabam deixando de fazer a atividade física. No Brasil está sendo de 15% e de 7% a 38% em diversos países. A essa redução de pessoas praticando atividade física, o que resulta em perda da condição física, funcional e de saúde, infelizmente, se a gente não pratica atividade física, tá bom? Mas, como eu disse, aos pouquinhos está havendo a reabertura de academias com capacidade limitada, né, adoção de protocolos sanitários, uso obrigatório de máscara, distanciamento, entre outras, porque está sendo considerada que são essenciais e que promovem a saúde, claro. Então, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Se a gente não tem a associação dessas três coisas, a gente acaba atingindo a saúde de alguma forma, tá bom? Mas o porquê precisamos praticar atividade física mesmo durante a pandemia? Aí eu vou justificar.
Lembra lá dos grupos de risco? Vamos lá. Melhora a nossa saúde mental, diminui as taxas de pressão, né? Melhora o nosso condicionamento cardiovascular, diminui as taxas de diabetes, diminui a possibilidade de câncer e diminui a possibilidade de me tornar uma pessoa obesa, certo? E vejam que a maioria desses aqui estava lá naquele grupo de risco para a Covid-19 e as complicações. Importância da prática. Se manter ativa é uma forma de reforçar a imunidade. Muita gente fala que quem tem uma boa imunidade tem menos probabilidade de ter complicações ao ter, né, a Covid. Faz-se necessário respeitar os variados perfis e faixa etária dos atletas. Em caso, há um acúmulo de energia que pode ser gasta na prática de exercícios, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina, a prática regular de exercício físico é capaz de fortalecer o sistema imunológico, inclusive diminuindo a incidência de doenças transmissíveis, como as infecções virais, no caso a Covid entra aí. Então, olha aí o quanto é importante. Se eu aumento minha imunidade através da atividade física, eu diminuo as complicações da Covid, tais como no coronavírus, né? Saúde mental. A saúde mental é afetada, é um dos possíveis efeitos colaterais do distanciamento social provocado pela pandemia da Covid-19. Muita gente está ficando doente mentalmente por causa da pandemia. E, né, logo a atividade física pode ajudar nesse sentido, porque se eu pratico atividade física, eu posso reduzir riscos de depressão, ansiedade, demência, aprimora nosso bem-estar geral, amplifica emoções positivas, porque libera hormônios, né, da felicidade e proporciona um bem-estar. Como posso me manter ativo, né, dentro de casa? Algumas dicas. Tente reduzir o tempo de ficar sentado ou deitado. Caminhe pela casa, faça algum exercício. Intercale o tempo sentado ou deitado com períodos de atividade física. Então, mesmo estudando, mesmo fazendo algo que precisa estar sentado, tente intercalar e fazer algum exercício, tá? Ajeite sua rotina para ser ativo todo dia. Programe pelo menos meia hora do seu dia para fazer algum tipo de atividade física. Coloque metas e objetivos. Se eu quero ter uma boa saúde, se eu não quero ter complicações de Covid, eu tenho que incluir atividade física dentro da minha rotina. Se mantenha ativo com sua família e amigos, mesmo que seja virtualmente, já que não podemos estar ligados fisicamente. Realize atividades físicas que sejam prazerosas, explorando espaços domiciliares e utensílios disponíveis para se movimentar. Então, escolha algo que te deixe feliz. Realize atividades de vida diária, como limpeza, manutenção e organização dos espaços domésticos. Vocês viram no vídeo passado que a atividade física também inclui as atividades domésticas. Reserve alguns minutos para atividades de alongamento, relaxamento e meditação, caso vocês não façam algum outro tipo de exercício mais pesado, né? Respeite seu nível de condicionamento físico, não vá fazer algo que vocês nunca fizeram, não se esforcem tanto à medida que possam prejudicar sua saúde, tá? Respeite o seu condicionamento físico. E cuidado com a mídia, né? Os blogueiros fitness aí, questão do Instagram, YouTube, vejam o que vocês assistem, cuidado com o que eles indicam, porque muitas vezes os blogueiros eles fazem cirurgias plásticas e colocam lá dietas ou treinos personalizados para aquela pessoa. Então não vão na onda desses blogueiros, vão em canais de professores formados, tá, da educação física ou nutricionistas que possam indicar algo que seja diretamente para você, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.